Roberto, quando se deve afastar um médio das atividades práticas, se é que nós podemos fazer isso? Afastar as pessoas de qualquer tarefa é quando essa atividade ela pode ser negativa para a pessoa. Existem algumas colocações de que médiuns muito ostensivos, principalmente médiuns que a gente chama de incorporação, né? São médiuns psicofônicos muito ostensivos, e determinadas cardiopatias são contraindicados ao exercício da mediunidade, porque podem acelerar o coração, pode aumentar a pressão durante a atividade, e a pessoa já tem algum problema nesse contexto. Se o indivíduo ele está doente e essa doença dele está incapacitando ele de fazer sair, movimentar, é justo que ele seja aceito como um afastado, porque ele não tem, naquele momento, condições físicas de estar trabalhando. Do ponto de vista de um transtorno mental, qualquer médium que esteja numa crise, seja de ansiedade, seja num quadro de depressão grave, uma crise de pânico, de um transtorno obsessivo compulsivo, esse indivíduo ele deve ser afastado das atividades de intercâmbio. Por quê? Porque ele não está bem e a gente está colocando ele à mercê de uma atividade onde ele pode ser influenciado negativamente. Ele não está bem mentalmente, então ele vai estar aberto para sintonias até complicadas para esse trabalho. Isso não significa que essa pessoa não tenha que receber assistência do grupo que ela participa. Há um provérbio que está no Velho Testamento e que Paulo repete falando quando ele comenta a escolha dele de não receber nenhum dinheiro, nem nada pelo trabalho missionário que ele fazia. Ele fala isso porque há um provérbio judaico que diz que não é justo tirar da boca do animal o milho, da boca do animal que toca a pedra de mó, o milho que está ali, ou seja, que você tem direito de receber pelo trabalho que você faz. E ele diz que pela liberdade do evangelho, as pessoas que divulgam o evangelho não deveriam ganhar nada para não se comprometerem com esse processo. Então, o que a gente levanta é que não é justo que a pessoa, no tempo que ela está doente, ela não receba assistência do grupo. E se ela tem condição de andar, tem condição de fazer as coisas, e ela está adoentada,
a orientação que eu passo para as pessoas é que elas deveriam ir para a reunião, participar da primeira parte da reunião. Às vezes tem reuniões mediúnicas que tem uma parte de estudo. Na hora da prece, antes de começar o trabalho, tomarem um passe e retirarem-se do ambiente só do atendimento mediúnico, porque isso não seria bom para elas. Então, eu acho que, às vezes, é até um ato de deselegância, de falta de gentileza, tocar o médium da reunião, porque ele está doente. Ele tem que ser mais acolhido que os outros, porque ele trabalha ali, ele merece ser tratado, mas ele não deve permanecer no trabalho de comunicação espiritual. Então, essa é a situação, né? Basicamente, eu acho que esses fatos que podem estar relacionados aí com o afastamento da pessoa de uma reunião mediúnica. Roberto, outra questão que a pessoa pede para falar um pouco sobre os médiuns improdutivos, e já entra um pouco nisso que você acabou de colocar. Mas a gente sabe que existem mediunidades, né? Mas a pessoa não deveria ir para o trabalho nesse sentido, igual você colocou numa reunião mediúnica. Eu acho que, na verdade, se eu entendi bem a pergunta, o que a gente chama, o que eu particularmente chamo de médium improdutivo é aqueles indivíduos que frequentam reuniões mediúnicas vários anos com esse diagnóstico de mediunidade sem ser mediunidade e que não trabalham, não produzem. Eu digo o seguinte: se você, para ver a questão da mediunidade, você tem que ter parâmetros para avaliar o funcionamento de uma reunião mediúnica. Eu acho que isso é bastante complexo, porque as pessoas ficam muito melindradas de abrirem espaço para questionar as coisas. Então, uma reunião mediúnica, ela tem que funcionar. Ela não tem que ter 100% de resultado positivo, porque nós não temos médiuns perfeitos para esse contexto. Mas uma reunião mediúnica, a gente tem que ver evolução. E ver evolução do quê? Ver evolução da equipe, ver evolução da qualidade do trabalho e ver evolução do resultado do trabalho. O que é ver evolução da qualidade de uma reunião? Então, existem parâmetros até muito fáceis, né? É uma equipe que passa a ter uma estrutura mais harmônica de relacionamento, de compromisso, de conhecimento, onde as pessoas, a maioria, tem um mesmo nível de entendimento, de estudo, a assiduidade do grupo, a pontualidade do trabalho, tudo isso é extremamente importante para a gente avaliar, porque o grupo tem que crescer, né? A gente vê coisas, por exemplo, muita gente hoje, muitos grupos, têm férias de reunião mediúnica. Eu entendo férias de evangelização infantil, eu entendo férias de algumas atividades, talvez.
Mas o mundo espiritual não para. Uma coisa é eu ou fulano não estarmos no presente, porque estarmos presentes, estamos de férias. Mas uma reunião parar, né? Os espíritos dizem pra gente que eles não têm férias, não existe isso, né? Não é que você não possa ter férias, mas a equipe não deveria existir isso. Uma equipe, ela tem que ser estimulada a todo momento a estar estudando, porque a gente não sabe tudo e a gente tem que aprimorar o nosso conhecimento, tanto a nível do fenômeno quanto a nível de evangelho, com um objetivo de transformação, não de decorar o conhecimento doutrinário, mas da prática do trabalho doutrinário. Quando a gente avalia o médium, o trabalho mediúnico, ele tem que melhorar, ele tem que ficar visivelmente mais produtivo. Um médium que tem 15 anos de reunião e que na parte de atendimento ele só recebe resmungo e ronco, e ele nunca vai para mais do que isso, isso aí tem alguma coisa errada. Um espírito orientador há 20 anos vem no final da reunião e fala: meus irmãos, que Deus te abençoe e que os ilumine e vá embora, isso tem alguma coisa errada. Porque não é esse o papel de uma entidade espiritual que se manifesta. Ele tem que ter produtividade, ele tem que mudar, e isso tem que mudar para melhor, para uma situação melhor. Um médium, né, que ele não tem assiduidade, não tem pontualidade, você vê que ele não tem conhecimento, sustentar uma pessoa dentro dessa reunião é sustentar um leigo inadequado dentro de uma sala de cirurgia onde tem vários passos que, se não forem dados, podem complicar para o paciente. Então, nós temos que avaliar isso. Avaliar a qualidade do trabalho as manifestações melhoraram, os espíritos que hoje vêm à reunião são mais difíceis, significando que a gente melhorou mais e tem mais capacidade para atender. As pessoas nos dão uma devolução positiva de quando pediram ajuda e que essa ajuda aconteceu, ou que uma orientação que foi dada, ela teve sentido para a família, ela ajudou a família naquele contexto. E tudo isto precisa ser olhado, porque manter, eu vejo algumas falas de pessoas sobre reuniões em casas espíritas, aquele tipo de reunião, ela não tem o menor sentido. É só para ficar agrado do indivíduo que ele está ali dentro e tem uma reunião. E a maioria dessas pessoas não vão ao estudo, não participam de uma tarefa assistencial, não fazem nada. Vão lá para a reunião somente para isso. Todas as vezes que a gente fala sobre mediunidade, a gente não vai deixar de ouvir uma coisa, e eu que viajo muito, eu ouço isso. As pessoas que precisavam ouvir não estão aqui. Eu falo, não, as pessoas que precisam ouvir estão aqui. Porque as que não querem ouvir, não vieram. Infelizmente, é o grupo espírita que tem que pensar se a gente sustenta determinadas coisas. Um dirigente de reunião mediúnica que chega faltando 2, 3 minutos para a reunião,
e que quando acaba o ensejo ele já está em pé abrindo porta e indo embora, esse indivíduo não tem competência para ser um dirigente de reunião mediúnica. Porque um dirigente de reunião mediúnica, ele tem que conhecer, ele tem que entender e acolher o grupo mediúnico que ele dirige. E para isso, ele precisa ter tempo. Para isso, ele tem que chegar mais cedo, ele tem que receber as pessoas, ele tem que ter disponibilidade para ouvir os choros, as dores das pessoas quando elas ligam, para até saber o que está acontecendo com aquele médium, aquela pessoa, na reunião que está acontecendo. Um dirigente que chega ali para fazer um trabalho desse jeito, ele nem se preparou para a reunião. Isso aconteceu um dia, é exceção. Mas se isso acontece toda semana, isso não é um lugar que agrada. Não é um lugar que ajuda. Não é um lugar que resolve. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Um médium que era desequilibrado e continua desequilibrado 10, 12 anos depois, a equipe está com problema e ele está com problema. E isso tem que ser resolvido de alguma forma, porque não é para isso que acontece a reunião. Então, alguém que está na reunião, que só resmunga ou fala uma frase repetida, decorada, 10, 12 anos, vocês vão me perdoar, esse indivíduo não é médium. Isso não é mediunidade. E o que eu vejo é as pessoas do movimento espírita, em geral, terem muito medo de terem que enfrentar essas avaliações. Isso é muito claro, é muito real. Em 2008, um grupo de pesquisadores resolveram fazer uma pesquisa para avaliar o funcionamento cerebral de médiuns psicógrafos. Naquele momento, os pesquisadores foram atrás de diversos médiuns com reconhecimento do movimento espírita federativo, para que eles pudessem se oferecer para fazer a pesquisa, para facilitar o trabalho, porque eles eram mais ostensivos e isso poderia ajudar. E aí é bom a gente demarcar, que pode crescer coisas que não existem, e que eu saiba, o único médium naquele momento com conhecimento profundo e reconhecido que não foi convidado foi Divaldo. Por causa dos compromissos do Divaldo, eles teriam que ficar de 10 a 15 dias dentro de um hospital, de uma instituição de pesquisa. Mas todos os médios que vocês podem pensar aí, que vocês já conheceram de nome, muitos deles recusaram fazer a pesquisa e muitos deles ouviram de dirigentes de federativa e de outros espíritas, inclusive da área médica, dizendo que eles não deveriam participar da pesquisa, que aquilo ia ser ruim para o movimento espírita, ruim para o movimento, não sei aonde que arrumaram isso, e ainda informaram coisas absurdas, que a medicação, o contraste que iria ser tomado
que era um risco, que podia matá-los, isso e aquilo. E vários médiuns famosos na psicografia se recusaram a fazer a pesquisa. Então, eu vejo que o movimento espírita tem muita dificuldade de lidar em avaliar mistificação dentro da casa espírita, avaliar improdutividade, diagnóstico errado de mediunidade, incompetência das pessoas para fazerem determinados trabalhos. Tem sentido eu colocar num trabalho para receber gente que já está fragilizada, que vive na rua, que é uma topeira, um cavalo, para receber mal essas pessoas dentro da casa? Não tem sentido. Eu não posso colocar um indivíduo que troca de ferradura de 15 em 15 minutos para receber alguma pessoa que já está fragilizada. Então, um indivíduo que não pode disponibilizar uma vez por semana de chegar a meia hora, 40 minutos antes da reunião e ficar 15, 20 minutos depois da reunião para uma avaliação, ele não tem competência para dirigir uma reunião mediúnica. Ele devia ter a humildade, mas para ele é chique, porque eu sou dirigente da reunião, o meu grupo, a minha reunião, quando ele não é dono do centro, o meu centro, isso, aquilo, outro. O povo vive desse lugar o tempo todo. Quando não é a vaidade da pessoa, que eu sou médium, frequento a reunião. Mas o que você faz? Nada. Mas eu sou médium. Né? É melhor aquela coisa. Você é média, né? De café, médio, mas não tem nada da coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse lugar. E infelizmente as pessoas são muito melindrosas e têm medo de enfrentar todo esse processo, todo esse contexto. Pessoal, mais algumas perguntas. Nós temos duas aqui, tá chegando mais uma aqui. Quem mais aí quer fazer perguntas? Se quiser falar pessoalmente, levante a mão. Quer falar pessoalmente? Bom dia, né? O que acontece? Tem um amigo meu que ele tem uma mediunidade fantástica. Só que ele é católico, mas católico assim, de carteirinha e doente com a igreja. E ele luta contra isso. E a mediunidade dele, ele não tem estudo, é espontânea. Só que ele não tem controle. Então, assim, ele chegou a me perguntar como que eu faço para mim não ter isso. Eu falei assim, não sei te responder. Não sei a resposta. Existe uma resposta? Olha, não existe resposta para você não ter uma coisa que não tem. É a mesma coisa assim, eu não quero enxergar mais, porque é uma percepção. Né? Então, o que acontece é que a mediunidade ela acontece ostensiva com muita gente e independente do credo e do lugar que ela está. Tem gente que convive com isso muito bem a vida inteira. A minha avó foi católica a vida inteira e minha avó era uma médium de ver espírito o tempo todo. E eu ficava, vó, só fica fazendo fofoca do mundo espiritual, porque minha avó virava e avisava assim, ó, vai morrer alguém. Por quê? Porque fulano veio cá para mim, olha, gozado. Ela não conhecia nada. Você sabe que ele ficou mais novo? Ele está renovado. Ele estava vestido com a roupa assim. Ela dava detalhes. Ela andava na rua, ela via os espíritos. Como é que você sabe que... não, porque uns passam perto da gente assim. Pessoa esbarra na gente. Então, ela via e ela não tinha nenhum dessas... Mas ela convivia tranquilamente com ele. E eles vinham e avisavam. E a gente via, o dia que meu irmão faleceu, na época não existia celular, ela nem telefone tinha, ela morava perto.
E minha mãe me ligou do hospital, eu estava almoçando, e ela avisou que meu irmão tinha desencarnado. Falou assim, vai lá e avisa sua avó. E quando eu cheguei, minha avó já não morava na casa da frente, morava no barraco, no barracão do fundo, e a casa está fechada. Eu pensei assim, a Gecko está dormindo, que era assim que eu chamava ela. Aí eu bati no vidro do quarto, falei assim, vó, quando eu falei assim, não, filho, eu tô acabando de arrumar, seu irmão veio me avisar que ele já foi embora. Então ela convivia tranquilamente com isso, e ela benzia o mundo e fundo da vida, do jeito dela, com a ruda, ela virava ventre, essa coisa, tudo católica, coisa, e ela virava para a gente, eu falei assim, ela falou assim, não, eu não quis aprender, porque o único espiritismo que serve é do Chico Xavier. Na cabeça dela, a gente vê a autoridade que o Chico tinha, era para ela, era alguma coisa desse jeito. Então, não tem jeito de tirar isso, não. A pessoa que tem que aprender a conviver com esse lugar, conviver com isso. Roberto, correlacionando a isso, a pergunta é, por que tanto se confunde mediunidade com obsessão? Olha, a obsessão é uma intervenção negativa dos espíritos. Você não precisa ser médium para estar obsediado. Isso é um problema, é um engano das pessoas. A gente não precisa ser médium para estar obsediado. Né? Porque aí vem para a mediunidade que o Kardec falou que todo mundo tem. Você não precisa ser médium ostensivo para poder viver esse processo. No outro contexto, né, mediunidade pode ser atormentada durante um tempo, né, e isso é um processo de obsessão. É muito comum o início da mediunidade ter esse lugar. E isso vai precisar ser tratado, e o tempo de tratamento é diferente para muita gente. Pode ser, às vezes, de semanas e pode ser de anos. Mas obsessão é uma coisa diferente, né? A mediunidade é uma faculdade que o indivíduo tem de conseguir, né, acessar os sentimentos e interpretar aquilo que os espíritos trazem em forma de palavra, de escrita, de pintura, de que seja, dentro da sua vida e da sua perspectiva. Sobre a questão do animismo, até que ponto é aceitável, ou se é, né? Ou quando começa a prejudicar a reunião ou o médium? Olha, não existe mediunidade sem animismo. Quem transformou o animismo em coisa negativa foi a nossa cabecinha. O animismo seria, né, a forma como o médium traz aquilo que ele recebe, que tem o colorido e a identidade dele. O animismo, ele só é verdadeiramente problema numa reunião porque a gente coloca pessoas que não são médiums dentro de uma reunião e a gente começa a forçar que eles têm que receber alguma coisa e às vezes o que eles vão trazer é só deles. E aí o conteúdo é pobre, não tem crescimento, não tem nada. Mas isso é um problema do direcionamento e do trabalho. Agora, se eu sou um dirigente atento, eu sei diferenciar o que é do médium e o que é dos espíritos, principalmente quando são espíritos que se manifestam constantemente através deles, né? Eu acho que essa avaliação, ela é importante. Ela é bastante importante.
né? Eu, particularmente, consigo ver, às vezes, nas psicografias, assim, esse trecho aqui é meu. A fala minha, o jeito que eu penso, a forma que eu penso. Com tranquilidade, isso não me incomoda, né? Porque é assim que os espíritos fazem. Às vezes eles induzem uma ideia, eu tenho um conteúdo, é muito fácil caminhar com esse conteúdo, né? E tem coisas que me é claro, assim, olha, essa linguajar é do próprio espírito, a gente vê como é que ele faz, e a gente, isso que ele trouxe, eu não tinha consciência dessa ideia. Eu vivi uma experiência, só para dividir com vocês, sobre essa questão de animismo ou não. As pessoas que me conhecem, o Edivaldo sabe o tanto que eu sou Tomé, né? Eu fico querendo. Isso ou não é dos espíritos, eu fico tentando me aprimorar. E em 2022, numa reunião, eu recebi uma mensagem da doutora Marlene para a associação, mandei, eu não tenho propriedade de nada dessas coisas, eu mando para todo mundo, e passou. Agora, em 2025, em junho, a associação fez 30 anos, a Associação Médico Espírita do Brasil. E foi um evento muito bonito, muito rico. E ele teve algumas experiências muito interessantes, com a autorização dos filhos da doutora Marlene, que eles são os únicos herdeiros dela. Eles usaram tanto a imagem, a voz dela, autorizaram para ser usada. Então, por exemplo, tinha uma exposição sobre os 30 anos, quem recebia a exposição era a doutora Marlene. Ela falando na tela, conversando com a gente, de inteligência artificial. E aí, o que eles fizeram? Né? Eu não sabia. Eles, no final do evento, eles fizeram um trabalho de inteligência artificial da doutora Marlene falando a mensagem de 2022. Eles pegaram a mensagem. E ouvindo, e depois Joana, a minha esposa, falou a mesma coisa comigo. Bem, é muito interessante, né? Porque você lê, tem um sentido. A hora que a gente ouviu a voz dela, ela falando, realmente parecia como ela conversava com a gente o tempo. Conteúdo e a forma trazida era dela, não era minha, embora eu a conhecesse. Então eu fico vendo que são experiências muito interessantes para a gente ver, né? Porque a gente tem que perceber, animismo é ruim? Não. Mas a gente saber que é anímico não nos impede de trabalhar, mas nos convida a tentar aprimorar para que a gente seja canais o mais claros desse processo. Alguém mais tem perguntas? Eu vou ler essa primeira aqui, porque correlaciona um pouco com o que o Roberto colocou sobre a questão da IA, né? Porque a pergunta vem a ser, Roberto, o que o senhor diria sobre a tecnologia no processo mediúnico e o processo da internet nesse processo? Não sei se a pessoa quis dizer justamente, às vezes, de reuniões mediúnicas e até online aí. E o que o senhor diria sobre a tecnologia no processo mediúnico? Eu acho o seguinte, a tecnologia está por aí para ajudar, né? E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de enfrentar o novo. Então, durante a pandemia, muitos grupos
se esvaziaram porque os grupos até se fecharam, em vez de buscarem até o recurso da tecnologia para poderem trabalhar de maneira adequada. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a gente lá se prima pela ignorância. Eu aprendi que quem é atrevido é ignorante, então a gente se prima pela ignorância. A gente é atrevido para fazer as coisas. Então, nós montamos um comitê, trazendo algumas pessoas com conhecimento doutrinário até de fora, para a gente estudar se a gente teria condições, durante a pandemia, de fazer reuniões mediúnicas online. E fomos estudando o que acontecia, o que podia fazer, o que você podia usar. E nós fizemos um protocolo para fazer um trabalho desse, com todos os cuidados, para proteger o médium, para manter a equipe. Começamos com equipes mediúnicas que já tinham um preparo maior, uma afinidade maior, com médiums já mais experientes, para fazer esse trabalho. E isso precisava de algumas coisas. Alguns recursos nós tínhamos de presente, porque alguns médiums tinham alguém em casa que participava da reunião e que podia estar ao lado dele para doutrinar, para fazer as coisas, e isso ser encaminhado e orientado dentro da atividade. Mas conseguimos também que alguns médiuns tivessem mais de um canal liberado para conversar com o doutrinador e não atrapalhar a reunião e fazer a atividade. E a gente conseguiu fazer uma coisa que muitos grupos não conseguiram, que a gente manteve os nossos trabalhos e eles se sustentaram na pandemia e na pós-pandemia, dentro da perspectiva de cada grupo, quem podia ou não, se era só irradiação, se podia ter algum tipo de manifestação, qual médium, qual doutrinador, e tudo isso foi trabalhado num grande cuidado de protocolo. Então, eu entendo que a gente precisa aproveitar a tecnologia, né? Não no sentido de fazer isso um padrão, mas fazer como nós fizemos no momento de exceção, como é que isso poderia ajudar um grupo e um trabalho. E os resultados dos atendimentos, das ajudas, elas se mantiveram, né? Então, tudo isso só foi possível, isso não foi feito de um momento para outro. Nós gastamos aí quase um ano trabalhando, tentando entender, trabalhando os medos, as angústias de cada um, ajudando o grupo a se utilizar da tecnologia de uma maneira mais adequada. Então, isto, eu não estou falando que as pessoas tenham que fazer, mas a gente fez, e os resultados que a gente conviveu foram muito interessantes, né? Esse último livro que foi publicado do Carlos, grande parte foi feita na pandemia. Algumas das mensagens eram até sozinhos, eu num quarto, conforme a orientação dele, para psicografar. Mas a grande maioria foi psicografada nessa reunião, né? E que ficava melhor, porque na reunião, Joana estava junto, ela ficava do meu lado. Eu não trabalhava ostensivamente, mas na psicofonia, mas eu fiquei no trabalho de orientação, no trabalho de trazer as mensagens pela psicografia.
né? E alguém pode pensar, mas por que o senhor não trabalhou com psicofonia? Porque o grupo achou que eu sou muito educado mediunicamente, eu dou muito trabalho, e os dirigentes que deveriam estar do meu lado, não era minha mulher, não poderiam estar do meu lado, tinham que fazer outros atendimentos. Então, para que não ficasse difícil o atendimento aos espíritos, se optou por fazer o trabalho que era o mais comum que eu estava fazendo naquela reunião, que era o de orientação através da psicografia. Então, a gente pode usar da tecnologia. Como? Eu não sei. Mas no outro nível, né, em outra situação, hoje, o que a gente pode aproveitar? Mas a gente não tem que ter medo. Né? Como a gente não tem que ter medo da inteligência artificial? Eu tenho medo dos homens que fazem da inteligência artificial mais um instrumento, como fizeram da descoberta da radioatividade, como fizeram do avião e fizeram de outras coisas e transformaram isso em violência. Né? Ô, Roberto, só para acrescentar um dado a essa questão da questão da virtualidade da reunião mediúnica, né? Existiram algumas experiências bem-sucedidas em alguns grupos de Belo Horizonte. Eu me lembro que o Valdemar, ele tem um grupo muito sério, muito responsável, que durante a pandemia eles fizeram essa transposição da reunião mediúnica para o virtual e deu muito certo. Mas é um grupo que já tem uma história, uma carreira juntos, né? Então eles já se conhecem entre si e deu certo. Mas o que eu gostaria de ouvir de você é referente a alguma das perguntas anteriores que chegaram aí. Quando então existe uma fala, quando os médiuns chegam na casa espírita, e eles falam assim, eu tenho uma mediunidade muito atribulada, ou uma mediunidade muito sofrida, tá certo, tudo bem, que eles apresentem esse quadro, né? A forma como se referem ao processo que eles estão sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, quando ele atribui a mediunidade enquanto faculdade, que ela é neutra em si mesmo. Então, uma questão que às vezes eu tento compreender melhor, não seria um quadro emocional de um médium que está reencarnando em um estado de desalinho e aí atribui a faculdade da mediunidade, ou a faculdade da mediunidade pode atenuar isso? Olha, mediunidade, ela não é doença. Ela não é doença. Ela é um processo de comunicação. Se você tem um rádio desestruturado, ela vai ser desestruturada a comunicação. O que é atribulado não é o fenômeno mediúnico. O que é atribulado é o indivíduo, como ele lida com a mediunidade. Só fazendo uma abertura na sua fala antes daí do prosseguimento. Eu, particularmente, eu vejo que a mediunidade, ela pode ser um espelhamento das dificuldades emocionais que o médium já traz devido à sua própria história, o processo que ele construiu emocionalmente. Aí ela vai espelhar, porque é uma oportunidade dele ver isso de uma maneira mais sensível. O que, na verdade, acontece é que, como eu estiver e como eu me sentir, eu vou fazer que o fenômeno mediúnico aconteça de uma maneira. Se naquele dia eu estou bastante desequilibrado, a chance de eu apresentar um fenômeno mais desequilibrado é muito maior. Se eu estou num dia de paz, de tranquilidade, as coisas vão ficar mais tranquilas, né? E a gente vai ver isso, né? A coisa é muito ampla. E eu vejo, por exemplo, a gente fala muito em distonia mediúnica, né? Nós agora estamos cuidando de um grupo de pessoas com distonia mediúnica na associação. A distonia mediúnica, ela é um fator do seguinte: é aquele indivíduo
que ele não escolheu vir ser médium, né? Ele está aqui sem querer. Ele foi um fruto do mau uso da mediunidade em outras vidas, e que ele não quer ter trabalho, ele não quer ter sofrimento, ele não quer enfrentar a luta. Então ele passa o tempo todo brigando com o fenômeno, porque ele não quer lutar, não quer viver o fenômeno. Então o problema não é a mediunidade, o problema é como o indivíduo lida com a mediunidade. Distonia mediúnica é rebeldia. Você me deu uma coisa que eu não quero, né? Eu sei que eu vou ter que sofrer, eu vou passar coisas, porque eu mal utilizei, eu abusei desse entendimento na minha caminhada.